E aí, meu povo, tranquilo? Bora então aí continuar as aulas com reino animal. Hoje nós vamos trabalhar os filos do reino animal. Para ser mais exato, nós vamos trabalhar hoje nesta aula poríferos e selenterados, ok? Vamos começar lá então. O primeiro filo que nós temos, que é o filo dos organismos mais simples dentro deste reino, é o filo das esponjas, dos espongiários, que são chamados de poríferos, né? Eles, primeira coisa, né? A primeira característica dele são animais possuidores de poros, né? O corpo todo cheio de poros, por isso chamado poríferas ou poríferos, beleza? São organismos sésseis, como a gente pode ver aqui, tá? Organismos sésseis que, para quem não sabe, sésseo é quando o animal ele vive fixo em algum lugar. Olha para você ver, ele é diferente de planta. Igual planta não é um ser sésseo, né? Nesse caso, o animal ele se fixa em algum lugar, vive ali, mas não tem a mesma relação que plantas têm fixa no solo. Tá? São animais aquáticos, sendo que a maioria ela é marinha. Temos também poríferos de água doce, esponjas de água doce, mas a maioria é marinha. São animais filtradores. A gente vai ver daqui a pouco como é que é com essa filtração, mas basicamente ele capta a água do ambiente aquático e vai absorver como alimento substâncias que estão ali na, na região aquosa, né? Ele vai absorvendo aquela água, qualquer substância orgânica que tiver ali, ele consegue capturar, então ele vai filtrando. Funciona mesmo como se fosse um filtro de barro, que você joga a água ali, aí tem a vela lá dentro que vai filtrando as impurezas. Tá? E esse aí é um grupo onde os indivíduos são multicelulares. Né? Para quem não lembra, os animais eles são classificados em unicelular, pluri e multi. Unicelular são aqueles formados por uma célula só. Os pluricelulares e multicelulares são formados por muitas células. Porém, os multicelulares eles não têm organização, eles não conseguem formar tecidos verdadeiros. Por exemplo, os outros integrantes do reino animal, eles são pluricelulares, porque têm várias células e formam tecidos organizados. Né? Já os multicelulares não. Os poríferos, por exemplo, eles não conseguem passar daquela fase de gastrulação. Né? Quando chega na gastrulação, que é onde você começa ali a desenvolver tecidos embrionários, ele não tem isso. Então, ele não tem tecidos celulares organizados. São células, mas sem formação de tecidos. Tá? São também chamados de aneuromiários. Tá? Aneuromiários são aqueles organismos que não têm sistema nervoso. Ou, na verdade, os poríferos não têm sistema nenhum. Tá? Mas a gente destaca essa questão aí de não possuir nada de sistema nervoso. Além disso, não possui, lógico, né? Se ele não possui tecidos, quer dizer que ele não possui nenhum folheto. E além de não possuir folheto também, não possui no seu desenvolvimento embrionário a presença do celoma, que é aquela cavidade embrionária que vai ser muito importante para o aparecimento de órgãos, o desenvolvimento de órgãos. Ele não tem essa cavidade celomática, portanto ele é acelomado. Beleza? Então aqui a gente tem alguns tipos de poríferos, tá? Que são vários tipos de esponjas. Você pode ver que elas têm colorações diferentes, vivem no fundo oceânico, né? Você pode ver que está sempre grudado em alguma coisa, fixa, séssil, né? E eles se caracterizam, e dá para ver nessa foto aqui, nessa aqui também, por ser porosos. Essas estruturas aqui são poros que ele tem em todo ao seu redor. Daqui a pouco eu vou colocar um esqueminha que vai ficar mais fácil ver isso. Mas atenção, meus caros e queridos alunos. Existe uma farsa no meio de nós. Né? Isto é uma farsa. Bob Esponja, por maior qualidade que possa ter esse desenho, e realmente é fantástico, eu tenho que concordar, ele não é um representante de poríferos. Para quem não sabe, e anotem isso aí, porque biologia também é cultura, tá? O Bob Esponja é uma esponja que caiu no mar e ganhou vida. Né? Então, o Bob Esponja é uma esponja de cozinha, na verdade. Tá? Os outros animais ali que tá no desenho, né, que a gente está brincando, eles são
animais marinhos que existem mesmo, estrela do mar, polvos e assim por diante. Mas aqui ela é representante de uma, quer dizer, ela não é representante de esponjas não, tá? Ele é um representante de uma esponja dessas amarelas de cozinha, que na verdade o criador, isso é até importante, o criador do Bob Esponja, ele é um biólogo e ele estava fazendo uma brincadeira com os testes de bomba atômica que aconteceram, que os Estados Unidos fez, nas Ilhas Bikini. Por isso que onde que ele vive chama Feira do Bikini. Né? Então é como se a radiação fizesse essa esponja ter ganhado vida. Mas tem muita história aí, mas vai ficar para um outro momento, talvez aí em sala de aula. Beleza? Bom, então vamos continuar aqui, ó. Beleza, isso aqui é um esquema de uma esponja e suas principais células. Então, a primeira coisa que vocês vão observar aqui é que é um organismo bem simples, né? Ele tem poucos tipos de células diferentes, né? Aqui eu vou destacar o coanócito, tá? Que é a principal célula. Quando falar de coanócito, está falando de poríferos. Atenção no vestibular. No vestibular, é muito importante vocês lembrarem que as questões, muitas das vezes, elas buscam traçar características, comparar filos diferentes. E volta e meia aparecem células específicas de cada filo. Então, gravem coanócito. O coanócito é a célula mais importante para o Enem, para vestibulares. Tá? Ela é uma célula flagelada, dá para ver o flagelo dela aqui, e ela vai ocupar toda essa região interna aqui da esponja, que é chamado de átrio, tá? Pode ser chamado também de espongiocélio, mas átrio, tá? O que acontece? Para ela se alimentar, o que vai acontecer? Esses flagelos, eles vão começar a rodar, fazer movimentação, e eles vão atrair a água pelos poros. Então, é muito importante aqui salientar isso. Ó, a água no porífero, ele vai entrar pelo poro e sair aqui por cima. Essa abertura aqui na superfície é chamada de ósculo. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas todo mundo já encheu de água o tanque de lavar roupa da mãe, jogou alguns brinquedos lá e ficou rodando com o dedo, aí vai fazendo um turbilhão. Né? Então, mais ou menos isso. Esse turbilhão vai traindo a água do ambiente externo e vai trazendo nutrientes que essas células vão absorver e aí depois vai fazer esse processo de digestão, que daqui a pouco eu falo com vocês mais especificamente. Mas então, de olho nessa célula, tá? Coanócito, muito importante. A gente tem outras células aqui também, vou falar rapidamente de cada uma delas. A gente tem o porócito, que é essa célula que tem uma estrutura interna aqui que vai formar um canal que vai permitir a passagem de água. Então preste atenção, esse poro aqui não é uma falha, né, um buraco que tem nessa estrutura que forma a esponja. Tá? É um poro mesmo, uma célula, um canal com esse objetivo de passagem de água. A gente tem as células de epiderme que formam toda a estrutura das esponjas. A gente tem as espículas. As espículas, elas são estruturas interessantes porque elas vão dar sustentação, basicamente elas dão sustentação e ela pode variar a sua formação. Geralmente ela tem uma parte proteica, que é até de espongina, e pode ter também uma outra parte que é inorgânica, que são espículas inorgânicas, que podem ser calcárias ou silicosas. Inclusive, tem até uma classificação que eu não vou aprofundar muito de poríferos, tendo como base o tipo de espícula que ele tem. Tá? A gente tem, além das espículas, duas aqui, né, o amebócito. Né? O amebócito eu falo que é o bombril dos poríferos. Né? Bombril por quê? 1001 utilidades. Né? Essa célula ela faz um pouquinho de tudo, porque ela é uma célula totipotente. Então, para quem não lembra, a célula totipotente, ela basicamente pode se transformar em qualquer outro tipo celular. Então, no caso, essa célula, ela pode se transformar num porócito, pode se formar num coanócito, pode formar em célula epidérmica, na célula que for necessária para o porífero. Isso garante ao porífero algumas características, como, por exemplo, uma grande capacidade de regeneração, né? Porque essa célula ela consegue
qualquer falta de uma das células principais que tiver, ela consegue se transformar nela e resolver o problema. E além disso, ela ainda pode se transformar em óvulo e espermatozoide, que daqui a pouco a gente vai ver que vai ser importante para a reprodução sexuada. Ok? Mas vamos continuar. Bom, aqui são os tipos anatômicos que a gente tem. Então, os poríferos, eles são classificados, né, de acordo com essas cavidades internas que ele vai apresentar em ascon, sicon e leucon, aqui na ordem. Né? Você pode perceber que o ascon ele é mais simples, ele geralmente tem dimensões menores, é reduzido, e ele tem uma estrutura só aqui de átrio, totalmente revestida pelos coanócitos. Já o sicon, ele tem um corpo um pouco mais espesso, tá? Canais abertos para fora e para dentro aqui, ó, a gente tem esses canais aqui onde passam de água. Você vê que eles têm uns canais mais interligados para passagem de água, né? E o leucon é o mais desenvolvido de todos, tá? Ele é bem maior, ele tem canais bem mais ramificados. Essas câmaras aqui internas que vão se formando são chamadas de câmaras vibráteis, né, que na verdade são câmaras também revestidas por coanócito, mas você vê que a intensidade de circulação de água aí é muito maior. Tá? Por isso também esses poríferos têm uma capacidade maior de absorção de substância, uma capacidade maior de filtração também, né? Porque a estrutura ela é muito maior. Esse tipo de classificação, gente, é sempre legal a gente falar, mas nos vestibulares de hoje poucas vezes caem. Né? Mas é sempre bom a gente colocar, pecar pelo excesso que pela falta de informação. Bom, vamos lá para a reprodução, que é muito importante. Esses animais eles podem ter reprodução sexuada ou assexuada. Tá? Na reprodução assexuada, que é a primeira que aparece aí, você tem a regeneração, o brotamento e a gemulação. Bom, o que acontece? A regeneração, eu já falei com vocês, como é um indivíduo, é um filo que ele é muito simples, ele é muito pouco diferenciado, ele tem grande capacidade de recomposição. Né? Então você pode pegar um porífero desse, uma esponja dessa, cortar no meio e ele cresce de novo. Né? Então essa regeneração é uma característica também que está relacionada à reprodução assexuada. O brotamento e a gemulação são muito parecidos, não são a mesma coisa. Vou tentar explicar de forma bem simples para vocês aqui. Então aqui, ó, você tem uma esponja nesse desenho. Essa esponja ela começa a construir, né, a formar uma estrutura lateral. Tá? Essa estrutura é chamada de broto. Aqui dentro você vai ter, por exemplo, muitos amebócitos também. Tem as células de epiderme, tem um pouquinho de tudo. Esse broto pode ou não destacar. No desenho ele está destacando. Tá? Você pode ver que está destacando, mas ele pode continuar. E é assim que vai formar, por exemplo, vou voltar aqui um pouquinho, essas estruturas aqui, ó, que você tem um monte de esponjas, uma colada na outra. Isso é porque, às vezes, o broto ele pode ficar retido no porífero principal, no porífero que deu origem a ele ali, na esponja que deu origem a ele. Tá? Mas em alguns casos eles podem cair e aqui vai dar origem a uma outra estrutura, a uma outra esponja. A gemulação ela é muito parecida, só que a estrutura chamada gêmula ela é uma estrutura mais resistente. Tá? Ela é uma estrutura que sobrevive melhor, por exemplo, a condições adversas. Tá? Então, o broto e a gêmula são dois tipos de reprodução sexuada, brotamento e gemulação. Os dois têm uma estrutura muito parecida, uma forma de desenvolvimento muito parecida, mas a estrutura da gêmula ela é mais resistente a variações ambientais. Tá? Bom, na reprodução sexuada, a gente tem aqui geralmente espécies monóicas que fazem fecundação cruzada. Bom, o que é isso? Fecundação cruzada é quando você tem dois indivíduos, né? Espécies monóicas. O que é isso? Um indivíduo só tem a parte masculina e feminina. Porém, eles optam por o óvulo de um ser fecundado pelo espermatozoide de outro. Isso por causa da variabilidade genética. Tá?
E aí a gente vai ter também o desenvolvimento indireto. O desenvolvimento indireto é quando o animal ele tem a presença de uma fase larval, que nesse caso específico vai ser chamado de anfiblástula. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, então aqui na reprodução sexuada, nesse desenho aqui, eu estou mostrando a esponja aqui que vai contribuir com o espermatozoide, por isso estou colocando o símbolo de masculino aqui, e aqui também o símbolo de feminino. Então o que vai acontecer? Os espermatozoides dessa aqui vão em direção à outra, ocorre o processo de fecundação normal, e desse processo de fecundação vai surgir a larva, que é essa larva aqui, que eu já tinha falado com vocês, que ela se chama anfiblástula. Ela se caracteriza por ser uma larva ciliada. Bom, com o tempo, o que vai acontecer? Essa larva ela vai procurar um lugar se fixar. Então, você pode observar aqui que ela vai desenvolvendo, sofre uma inversão e uma fixação e desenvolve uma nova esponja. Esse processo aqui, o processo sexuado. Beleza? Só algumas curiosidades aqui para a gente encerrar. Muitas esponjas produzem substâncias que têm efeitos farmacológicos, né? Substâncias de proteção, que são estudadas na área de câncer, como medicação antitumoral, também como antibiótico, anti-inflamatório. Então existem aí vários estudos e antigamente, é até interessante colocar que antigamente as esponjas em alguns pontos do mundo ela era utilizada como absorvente íntimo, né? Porque ela tem uma capacidade grande de absorção, então eles pegavam esponjas, recortavam e usavam como absorvente íntimo. Claro que isso não era tão usado assim, porque primeiro quem fazia isso tinha mais acesso às esponjas, vivia mais nos litorais. E depois porque por causa dessas substâncias que elas podem produzir, às vezes causava algumas irritações, então depois foi sendo substituído. Ela tem outras histórias aí também, mas por hoje nós vamos ficar só nessa, beleza? E já vamos aqui, ó, puxar para quinidários, tá? O filoquinidária, que são também chamados de selenterados. Selenterados está caindo em desuso, hoje a gente fala mais quinidiários mesmos. Eles são o segundo filo. Gente, eu já estou passando para vocês na escala evolutiva. Então, os poríferos são os mais simples de todos e logo depois nós temos os quinidários. O principal representante aqui é a água-viva, né, que todos vocês já devem aí ou ter visto na televisão, ou às vezes já tiveram oportunidade de, na praia ou em algum outro lugar, ver as águas-vivas. Esses animais, eles podem ser sésseis ou podem ser móveis. Tá? Existem representantes sésseis que vivem fixos em lugares, mas existem também representantes móveis, que nós vamos chamar de livres natantes aqui. Tá? Tem a simetria radial, que eu já tinha falado com vocês anteriormente, né? Então, os poríferos, eles são assimétricos. Então, o corpo dele não tem uma organização que permite você passar linhas imaginárias e dividir ele em partes iguais. Aqui nos selenterados existe a simetria radial, onde você pode dividir esse organismo em partes iguais, traçando vários planos corporais. Dá uma revisada lá na matéria que a gente já passou. Beleza? Por último, nós temos a simetria bilateral, onde o animal, melhor dizendo, tem apenas um ponto, que é um corte longitudinal, onde divide em duas partes iguais. Lembrem-se, simetria remete à organização. E geralmente a organização tem muito a ver com a evolução do animal. Tá? Eles podem viver isolados ou podem formar colônias. A gente vai ver daqui a pouquinho algumas colônias. São aquáticos, sendo que a maioria também é marinha. E aqui já tem uma diferença, ó. Eles são diblásticos. Isso quer dizer o quê? Que eles são pluricelulares, que eles têm organização. Eles começam já a ter uma organização desde a fase embrionária e por ser diblástico, eles vão ter tecidos desenvolvidos. São poucos, mas eles têm. Mas apesar deles serem diblástico, terem o desenvolvimento de tecidos, eles ainda são acelomados. Tá? Não possui a cavidade celomática. Dois tecidos que eles possuem são o tecido nervoso, então os selenterados já têm tecido nervoso,
Primeira vez que aparece tecido, gente, isso é importante. Tá? É rudimentar, ele é difuso, eles são células difusas, então a sensibilidade deles é muito pouco, mas eles conseguem sentir alguma coisa, não conseguem enxergar, não conseguem sentir cheiro, escutar, mas tem a sensibilidade, por exemplo, para pressão, eles conseguem perceber movimentos no meio aquático. E também você tem um sistema digestório. É um sistema digestório bem simples, tanto que a gente chama isso de incompleto. Né? O que seria o sistema digestório completo? Né? O completo é quando você tem um canal de entrada, que é a boca, que é o início do tubo digestório, e um de saída, que é o ânus. Mas nesse animal aqui, você só tem a boca. Ah, professor, mas se ele só tem a boca, como é que ele faz para eliminar o resto de alimento? Pela boca também. Tá? Lembrando, gente, que esses animais não têm a formação de fezes, igual no nosso caso. Né? Então, entra pela boca, sai pela boca. Tá? No meio deles, né, no meio desses tecidos, a gente tem uma região chamada mesogleia, que é uma região basicamente aquática, que dá a principal característica da água viva. Você tem muita água nessa região da mesogleia. Beleza? Bom, passando aqui, a gente tem alguns exemplos. A gente tem água-vivas, tá? Que aqui, essa forma dela que é livre natante, a gente chama de medusa. A mesma coisa serve para as caravelas, essa aqui é chamada de caravela portuguesa. Aqui é importante salientar que isso, na verdade, não é um indivíduo, é uma colônia. Colônia, para quem não lembra, é quando você tem vários indivíduos da mesma espécie que vivem juntos, com ligação anatômica. Essa é a definição. Tá? Então aqui, apesar de parecer um indivíduo só, são vários indivíduos aqui, cada uma com uma função diferente, formando essa estrutura que a gente chama de caravela. A gente tem também a estrutura que é séssil, que é fixa, que aqui no caso a gente vai chamar de pólipos. Então, quando o animal ele é livre, natante, medusa. Quando ele é fixo, pólipo. Tá? Aqui a gente destaca a anêmona do mar. Né? Vou aproveitar aí para lembrar de um outro desenho muito famoso, que é Procurando Nemo. Né? O Nemo, que é um peixe palhaço, ele costuma viver dentro da anêmona do mar. Tá? E também o coral, que é muito famoso. A gente tem os recifes de corais aí. Tá? Os dois também são pólipos. Tá? Eles têm uma característica muito importante, que é a presença desta célula aqui. Depois eu volto no outro slide. Dessa célula aqui que é chamada cnidócito. Ou, em alguns livros, você pode achar cnidoblasto. Vai ser a mesma coisa. Cnido vem de cnidário, cito, célula. Blasto significa célula jovem. Então pode ser tanto cnidócito como cnidoblastos. Tá? O que vai acontecer? Essas células elas produzem uma substância urticante, uma substância que queima. Vocês já devem ter ouvido falar que as águas vivas elas podem queimar. E pelo amor de Deus, gente, a água viva não dá choque, não. Outro problema de Bob Esponja. Lá no Bob Esponja aparece que dá choque. E não dá choque. Tá? Ela queima, é uma substância urticante. Então aqui você tem essa célula que geralmente fica na região dos tentáculos, ali da água viva, que é aquela parte de baixo. No caso da anêmona, os tentáculos são para cima. Né? Ela fica naquela região ali. Quando chega algum animal muito próximo, ele vai ativar, aqui só para explicar o funcionamento. Você tem toda a célula aqui, que é o cnidoblasto. Aqui dentro você tem uma região que é chamada de nematocisto, que é onde vai ser produzida essa substância urticante. E você tem aqui uma estrutura que parece um cílio, né? Que ele vai ser descarregado, essa estrutura vai vir para fora aqui, ó, e por dentro dela vai passar a substância urticante e ser liberada. Para isso, esse gatilhozinho aqui, ó, ele tem que ser ativado. Esse gatilho é chamado de cnidocílio. E esse gatilho é ativado por pressão. Na verdade, você não precisa nem pegar na água viva. Se você chegar com a mão muito próximo dela e o próprio deslocamento da água já pode ativar isso e ela vai te queimar. Dói pra caramba. Recomendo vocês um dia ser queimado, só para vocês terem essas experiências, para você ver como é que é, né? Pra falar assim, olha, já fui queimado, contar para os outros. Tem essa história de vida, velho, isso é importante. Né? Mas todos eles têm, tá? Isso acontece na água viva, isso acontece na anêmona do mar, isso acontece na caravela, é uma característica desses animais,
ok? Só uma dica, se você for queimado, é melhor você tentar limpar com água do próprio mar, que neutraliza melhor essa substância, do que igual tem gente que sai da praia correndo e joga água mineral. Outra coisa que você pode fazer é usar vinagre ou então pedir para alguém mijar. Não é uma coisa que eu recomendo não, mas ajuda, tá? Porque a ureia ela ajuda a eliminar essa substância também. Bom, eles têm simetria radial, como eu falei com vocês, digestão extracelular e intracelular. Então, geralmente, igual esses animais, eles podem comer pequenos peixes, os que são menores podem comer zooplâncton. Então, primeiro vai para uma cavidade interna, uma cavidade que é chamada de gastrovascular. A digestão começa ali, depois é absorvido e as células internas da mesóglia fazem o final da digestão, ok? Então, por isso que tem a digestão extra e intracelular, fora na célula. Quando eu falo fora da célula aqui, mas é fora da célula, mas dentro do corpo do animal, e intracelular já dentro da célula. Existe uma classificação desses animais aqui, eles são divididos em 4 grupos, em alguns livros você pode achar 5, mas nós vamos trabalhar com 4, que é a classe Cubozoa, que basicamente a Cubozoa e a Sifozoa são todas as águas vivas, tá? As águas vivas elas podem variar muito de tamanho, meus queridos, né? E de formato também. Então, o que acontece? Você tem aí tanto a Cubozoa como a Sifozoa que vai ter essas águas vivas aí como representantes, tá? Aqui a Anthozoa basicamente são corais e anêmonas do mar. E no Hidrozoa você tem a hidra e a caravela portuguesa. Tá beleza? No caso da Hidrozoa, eles podem ser marinhos, tem alguns representantes de água doce também. Mas esse exemplo que eu dei da caravela, por exemplo, eles vivem em colônias, mas você pode ter indivíduos também que vivem isolados, tá? Bom, e aqui a gente tem uma coisa que eu sempre gosto de colocar, que é em grande profundidade, você tem animais com características bem diferentes, porque condições de vida também é muito diferente, então a gente tem, por exemplo, essas águas vivas bem diferentes, né? Elas até participam de alguns filmes, em alguns desenhos, eles podem aparecer, né? E a água viva sempre se destaca, elas são sempre muito bonitas, tá? Deixa eu cortar. Bom, e no caso da reprodução aí, a gente também tem assexuada e sexuada, que no caso a maioria é dioica, então geralmente você tem um representante masculino e feminino. Na sexuada, a regeneração, que é o mesmo caso lá dos poríferos, o brotamento, a mesma coisa também, e a estrobilização, que eu vou explicar para vocês. Na reprodução sexuada, você tem uma coisa muito interessante, que é a presença de alternância de gerações, que não são todas, tá? Não são todos representantes dos quinidários que tem. Você tem alguns que têm uma geração só, então você vai ter a produção de gametas normal, como qualquer outro animal. Mas nesse caso aqui é muito interessante, né? Então observe aqui o caso da Obélia e da Aurélia. Né? No caso da Obélia e no caso da Aurélia, que a gente pode ver aqui, ó, os dois são a mesma coisa. Vamos pegar aqui em cima, que é o caso da Obélia. Você tem aqui, no caso, um indivíduo adulto, que é um indivíduo fixo, né, um indivíduo céssio. Ele vai desenvolver, né, e vai formar essas estruturas aqui, ó, na ponta. Essas estruturas aqui, você vai ter a formação de indivíduos livres e natantes, de medusas. E é interessante porque que vai acontecer aqui? Essas estruturas elas vão se afilando, acontece um processo de estrobilização, que é um tipo de reprodução assexuada, né? Então a estrobilização que faz ela ser liberada aqui, ó. E aí você vai ter a medusa masculina aqui, tá? A feminina produz óvulo, a masculina espermatozoide, ocorre a fecundação e tem uma outra larva aqui, ó. Lá no porífero também tem desenvolvimento indireto, só que a larva lá chama anfiblástula e aqui chama plânula, que é essa larva ciliada bonitinha aqui. Ela também vai fixar e vai se desenvolver novamente
no indivíduo céssio. Então, olha para você ver, o indivíduo céssio forma um livro natante e o livro natante forma um indivíduo céssio. Por isso que a gente chama de alternância de gerações. E aqui se caracteriza, ó, fica muito claro aqui, a reprodução sexuada. É uma fecundação externa, né, mas aqui caracteriza a reprodução sexuada. Aqui embaixo, basicamente, a mesma coisa na Aurélia. Né? A gente tem aqui as estruturas, aqui, ó, só a título de curiosidade, essas estruturas que eu estou denominando aqui de livres natantes ou medusas, pode ser chamada também, quando jovens, de éfiras. Tá? Igual liberação de éfiras é isso. Ok? Beleza? Então a gente fica por aqui. Vamos trabalhar, fazer atividades e a gente vai continuar aí postando mais aulas e ajudando vocês o que for preciso, beleza? Um abraço, meus queridos, e até a próxima. Tchau!